Para mim, o seu áudio ainda está baixo. Não sei se para as outras pessoas. A senhora pediu para eu fazer uma oração, é isso? Tá. Mas eu vou acompanhando aqui pelo celular. Bom, boa noite, então, a todos. Paz seja convosco. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos. Que toda essa reunião seja dirigida pelo Senhor, que tudo que for tratado, as experiências, as vivências, seja para o crescimento e para a edificação de todos os ITQs, as MQTIs. Que o Senhor continue capacitando a cada diretor, a cada professor, para este trabalho tão especial. É assim que nós oramos e nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, agora que, né, oficialmente, é sempre um prazer poder falar com vocês. Quero agradecer aí o esforço que cada um fez para estar aqui com a gente. Sabemos que a nossa igreja, né, está se tornando cada vez mais gigante, cada vez mais organizada. Hoje nós começamos, né, com a escola de servos, né, uma atividade também organizada em parceria, né, com a Secretaria Estadual de Educação. Então, algumas pessoas não puderam, alguns diretores não puderam estar aqui conosco, mas nós louvamos a Deus pela vida de vocês. E hoje eu quero compartilhar com vocês o meu devocional. Quero trazer uma palavra que para fortalecer ainda mais a nossa fé, para fortalecer ainda mais o nosso coração. Eu costumo dizer que o pessoal da velha guarda tem o hábito de, pelo menos uma vez ao ano, estudar provérbios de uma forma mais sistematizada, vamos dizer assim, né? Então, sempre no mês que tem 31 dias, a gente escolhe aí para fazer esse estudo. E no mês de outubro eu gosto de fazer esse estudo, de pegar o livro de provérbios e ir dando uma esmiuçada nele um pouco mais profunda. E todo livro de provérbios, ele é bastante rico, é fantástico. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do que tem lá em Provérbios 28. A essência, né, de Provérbios 28, ele tem vários aspectos que a gente pode meditar. Mas Provérbios 28, 19 é o que eu quero trazer aqui para a gente conversar um pouquinho nessa noite. E Provérbios 28, 19 diz assim: quem lavra a sua terra se fartará de alimento, mas quem segue os preguiçosos se encherá de pobreza. Gostaria que você mais uma vez fechasse os seus olhos e orasse comigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença e pedimos, Senhor, a tua palavra que é fonte, que é manancial, que é fonte de vida, que é fiel, foi lida. E agora, Senhor, dá a todos nós condições de entendê-la, para que ela possa fazer o efeito necessário nas nossas vidas e no nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Eu quero pegar a parte A, que fala a respeito, né, daquele que lavra a sua terra, ele se fartará de alimento. E o autor desse devocional, ele comenta, ele é um agricultor, viveu numa cidade agrícola aqui do estado do Brasil, e um dos estados do Brasil, e ele fala um pouquinho dessa paixão que o brasileiro tem de amor à sua terra, amor à sua nacionalidade. E ele acaba comentando que os pais dele tinham uma propriedade.
e que os pais, então, trabalharam muito como agricultores nessa propriedade, né? E que essa propriedade, então, era uma propriedade grande, era uma propriedade que dava muitos frutos, mas que os pais faleceram e que essa terra ela continuou sendo uma terra produtiva. E ele comenta também que apenas o fato de nós gostarmos de uma, no caso dele aqui, a terra, né? Então, só o fato de nós gostarmos da propriedade, gostarmos da terra, e aí eu vou trazer para nós, só o fato de nós gostarmos do ITQ não resolve nada, né? O que é que resolve para o agricultor? Resolve ele trabalhar a terra. E o que resolve para nós? No ITQ, na NPTI, no DBQ, seja lá a área a qual nós somos responsáveis. Nós precisamos trabalhar essa terra. Quando nós trabalhamos a terra, o que acontece? O próprio versículo mostra para nós. Ele mostra que nós nos fartaremos desse alimento. Ele fala que nós vamos avançar, porque se nós não trabalharmos, o que vai acontecer? Nós não teremos alimentos, e aí o que vai acontecer conosco? Nós seremos enfraquecidos. E quando eu pego essa palavra, quando eu pego esse versículo e eu trago também para a nossa vida espiritual, eu quero dizer que muitas vezes a escassez espiritual, ela gera em nós uma pobreza. Porque a vida está aí para ser vivida, a vida está aí para ser trabalhada, mas quando nós não temos uma intimidade com Deus, quando nós não estamos ligados, né? Quando nós deixamos de falar com Deus, o que acontece conosco? Acontece uma escassez, acontece uma esterilidade, acontece uma falta de fé. E isso é algo que pode acontecer, nós como pastores pregamos, exortamos muito aqueles que estão sob a nossa liderança, mas essa situação também pode acontecer conosco, né? Essa situação também ela pode acontecer conosco. Eu não diria aqui para nós a preguiça. Eu acho que essa palavra, né, em qualquer um dos casos, preguiça, eu acho que ela é muito forte. Mas muitas vezes, por conta das demandas da vida, existe em nós um arrefecimento, vamos dizer assim, uma tranquilidade, né, espiritual, e isso faz com que a gente se empobrece. Isso traz e aqui ele coloca algo que eu achei muito interessante. Isso traz para nós uma improdutividade, uma esterilidade, uma secura. E nós sabemos que a terra, quanto mais seca ela está, mais difícil ela fica de ser trabalhada. A terra fica seca, depois de seca, ela começa a rachar, e aí é necessário muita água, é necessário muita chuva, é necessário muito trabalho para quê? Para que ela volte novamente a ser aquilo que o salmista diz, pastos verdejantes. A nossa vida como líderes, ela tem que ser uma vida constante de pastos verdejantes e de águas tranquilas. Muito embora, muitas vezes nós estamos navegando em águas revoltas, muitas vezes nós estamos navegando com a água enchendo o nosso barco, né? Muitas e muitas vezes, né? Às vezes o nosso barco ele pode chegar aí à deriva, mas nós não podemos largar do arado. Nós temos que permanecer com a mão no arado. E aqui ele coloca assim: olhar para trás é ficar vivendo apenas de lembranças, de coisas que foram feitas. E tendo contato com vários dos senhores, eu vejo muitas vezes algumas resistências, né? Ah, mas eu não vejo a hora que volta presencial. Ah, eu não vejo a hora que volta ao normal. Não volta mais ao normal.
né? Nós podemos até ter as aulas presenciais, tal, mas hoje aqueles alunos, né? Porque no meu tempo, né? Os nossos alunos, eles estão muito diferentes no seu tempo. Coloque esse seu tempo entre aspas. Hoje, os nossos alunos, eles querem conforto, eles querem comodidade, eles querem sabedoria, ainda mais a uma gasolina, né, que em alguns lugares beira os R$ 7 o litro. Então, eu fico pensando que nós precisamos nos aprimorar cada vez mais. Aí ele coloca assim, quando nós olhamos para trás, pensando um pouco na questão da terra. Quando nós olhamos para trás, o que acontece quando eu estou arando uma terra? Quando eu estou arando a terra, tem que ficar tudo retinho, né? Os canteiros ficarem retinhos para que a gente possa fazer as plantações. Quando eu olho para trás, o que acontece? Acontece uma sinuosidade, os caminhos ficam tortos. E é a mesma coisa, quando eu deixo, né? Quando eu vou naquela... como eu disse, usei uma expressão, naquela, né, singeleza espiritual, naquele mais devagar, o que acontece comigo? Eu posso cair em caminhos tortuosos, em valas tortuosas. Muitas vezes eu caio nessas valas e eu consigo sair com uma certa rapidez, mas muitas vezes eu posso cair nessa vala e demorar a sair. Então, eu preciso estar sempre produzindo. Nós precisamos estar sempre atentos, não podemos tirar os olhos do arado, não podemos tirar os olhos daquilo que nós estamos fazendo, não podemos tirar os olhos de Jesus, não podemos tirar os olhos daquilo que foi confiado nas nossas mãos. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, ele não é digno. No caso aqui, o escritor ele diz assim que os avós faleceram, mas que a terra continuou a ser trabalhada, a terra continuou a ser plantada, a terra continuou a produzir, a terra continuou a alimentar. E para hoje fica essa palavra para nós. Nós somos essas pessoas que incentivamos as outras a não deixarem, a não largarem do arado. Quantos alunos chegam para nós, mesmo em outubro, em novembro, às vezes querendo desistir? E nós somos essas pessoas responsáveis de ajudá-los, de orientá-los, de mostrar para eles um novo e vivo caminho, da mesma forma como Jesus mostra para nós em todas as manhãs, quando nós o procuramos, ele sempre mostra para nós um novo de Deus, um vivo caminho, um caminho diferente, porque viver com Jesus, ter intimidade com o Espírito Santo é viver o novo todos os dias. Deus é o Deus da criatividade. Então, com ele não tem mesmice, mas para que eu tenha sempre essa criatividade, vamos dizer assim, em alta, eu preciso ter essa intimidade. E como eu costumo dizer para alguns que já me conhecem, não é aquela intimidade de cadarço, né? Aquela oração do cadarço, aquela oração de criança, abençoa meu pai, minha mãe, meus brinquedos, minha professora. Não. Principalmente nesses tempos em que estamos, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo venha e ele revolva toda a terra do nosso coração. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo venha e revolva toda a terra do nosso entendimento para que a criatividade possa vir e para que nós possamos ser aquele campo, aquela terra que, uma vez arada, tenha condições de receber sementes. Muitas vezes, nós estamos fechados para receber semente, nós estamos fechados para o novo, nós estamos não aceitando aquilo que é novo, estamos resistentes. E uma terra resistente é uma terra que deixa o lavrador muito triste. Então, nós precisamos ter essa abertura,
nós precisamos estar aberto para a semeadura, nós precisamos deixar com que o Espírito Santo revolva a terra do nosso coração, nós precisamos deixar que o Espírito Santo coloque em nós os adubos necessários para que nós possamos crescer como carvalhos de justiça, para que nós possamos crescer vigorosos, para que nós possamos ser aquela árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto na estação certa, e tudo aquilo que nós fizermos haverá de prosperar, porque estaremos meditando na palavra de Deus diuturnamente, em todos os momentos, em todas as horas, nós estaremos ali. E aí, diante disso, nós só temos frutos bons, frutos saudáveis. Nós só seremos aquela árvore que sempre vai ter pessoas ali procurando alguma coisa e tendo algo para alimentar-se e também para levar para outras pessoas. Esse é o nosso papel como pastores, como diretores de TQ, na nossa casa, né? Nós temos esse papel de ser essa terra, como diz lá em Provérbios 28, 19, essa terra que farta a pessoa de alimentos, que todos aqueles que chegarem até você, em qualquer área, em qualquer situação, que essa pessoa possa se fartar, que essa pessoa, ao chegar ao seu lado, possa dizer, puxa, como eu gosto de estar ao lado de fulano de tal. Não sei o que você fez para... Isso, então a partir de hoje está começando. No grupo só pode colocar, eu posso lá, depois no recado. Eu estou perguntando o que você fez vai ser transmitido pelo YouTube. O que você fez com a imagem da reunião? Depois lá, eu quero daí. Precisamos que desliguem o microfone, está saindo aí a reunião lá da escola de servos. Por gentileza. Eu achar quem é aqui, eu desligo, mas não achei ainda. Hoje, Não. Achei. Resolvido. Eu já estou concluindo, já. Estou no meu tempo, pastora. Tá sim, pastora, fica à vontade. Ah, então tá bom. Não, mas eu já tô concluindo aqui, tá? E aonde você estiver, então, que você possa ser essa pessoa que alimente, essa pessoa que sustente, essa pessoa que suplemente aqueles que estão ao seu lado em todas as áreas. Nós estamos chegando praticamente no final, né, de mais um ano. A gente tem aí mais praticamente um mês de aula, né? Mais novembro, uns dias de dezembro, e já estamos aí caminhando para as nossas formaturas. Que os nossos alunos possam levar de nós essa lembrança. Uma pessoa que, aonde está, acolhe, alimenta, suplementa, sustente. Possa braços, né, num momento de tristeza. Encontrar em Jesus Cristo e na intimidade com Deus todas as qualificações, todos os atributos necessários para transbordar na vida de outras pessoas. Amém? Vamos orar? Pai, nós sabemos que não é fácil alimentar. Sabemos que é mais complicado ainda fartar o outro, deixar o outro para além de satisfeito. Sabemos, Senhor, que somos limitados, então nós precisamos e dependemos única e exclusivamente de Ti. Se a Tua palavra diz que há essa possibilidade, Pai, ela existe, nós queremos estar abertos. Nós queremos ser, Senhor, essa terra aonde as pessoas chegam e se alimentam e se fartam. Essa terra, Senhor amado, aonde sempre há alguém trabalhando, aonde sempre há alguém regando, aonde sempre há alguém adubando. E esse alguém, Senhor, é o próprio Espírito Santo. Por isso, Pai, que
a cada dia, a cada momento, Senhor, nós possamos depender única e totalmente de Ti. Que a cada momento, Senhor, o Senhor possa trabalhar na nossa vida, que nós não sejamos aquele vale de ossos secos que diz o profeta Ezequiel, mas que o Espírito Santo venha e sopre sobre nós, ventos de avivamento, ventos de fortalecimento, ventos de cura, ventos de provisão, ventos de conhecimento, mas muito mais, Senhor, porque o conhecimento é algo que nós adquirimos através da nossa humanidade, mas a sabedoria, Pai, é algo que nós adquirimos que vem de Ti. Tanto é que Tiago fala que quem tem falta de sabedoria deve pedir a Ti, Senhor. E nessa noite nós também pedimos sabedoria para conduzir todas as áreas das nossas vidas. Pai, também eu coloco aqui diante de Ti a nossa saúde mental, Senhor. Pai, o nosso interior. Pai, vem e acalma o nosso interior, sossega, Pai, a nossa alma, equilibra, Senhor, alinha, Pai, alinha, Senhor, a cada um de nós com as tuas intenções, com os teus pensamentos, e se há, Senhor, aqui no nosso meio, ou se há algum diretor que não está aqui, algum professor que não está aqui, mas que está passando por essa situação, Pai, nós queremos apresentar agora, Senhor, toda a síndrome do pânico, toda a instabilidade emocional, todo sintoma de depressão, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus e nós injetamos, ó Pai, o espírito de vida, o espírito da alegria, Senhor. Pai, também nós colocamos aqui todas as sequelas de Covid, Senhor, e pedimos que o Senhor possa tratá-las uma a uma, abençoando um a um, Senhor, e ajudando para que cada um, Senhor, volte no seu ponto de equilíbrio. Pai, nós pedimos também uma bênção para o pastor Fernando, Pai, que está numa outra atividade, toda a área da educação, pastor Erivelto, pastor Fernando, pastor Toninho, pastor Mário, abençoa, Senhor, a nossa liderança, fica conosco e que possamos sair, Senhor amado, desse encontro ainda mais fortalecidos para que possamos fartar todos aqueles que chegam ao nosso redor e ao nosso derredor. É por isso, Senhor, que nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Bom, passando então aqui para o nosso segundo passo, eu não sei se a pastora Edmar já está por aqui. Nós vamos agora compartilhar algumas ideias, né, algumas experiências que nós tivemos aí nos ITQs e nas MQTIs. A pastora Edmar está por aqui? Ainda não chegou, ela deve estar chegando. Eu acho que a pastora Érica também está na reunião. Ah, não, estou vendo aqui a pastora Edmar dizendo sim. Pastora Edmar, então você pode começar, querida. Vamos fazer assim, ó. Pastora Edmar, depois a pastora Mauricéia. Vamos deixar a pastora Érica por último, para quem sabe dar tempo dela chegar e compartilhar. Pode começar, pastora Edmar. Boa noite, paz. Deus abençoe a todos. Obrigada aí pelo privilégio, pastora Márcia. Bom, eu vou mostrar aí, vou precisar compartilhar a tela para que vocês possam estar visualizando. O nosso trabalho aqui, entre alguma das coisas, né, que foi feita, foi em relação a um trabalho na disciplina de Evangelho Quadrangular. E nós fizemos, os alunos, né, na verdade, apresentaram aqui para nós como eu vou dizer, opa, deixa eu dar uma segurada aqui, peraí. Eles apresentaram para nós um documentário, foi isso que eles fizeram, né? A gente abriu para que cada um dos grupos ali fizesse um trabalho para apresentar a disciplina, o entendimento da disciplina, e um dos grupos trouxe um documentário, ficou muito interessante, muito bacana, e aí então eu preciso, para
poder os irmãos virem, eu vou compartilhar com vocês a tela, então. Aí precisa estar como liderança aqui, né, dentro da reunião. Precisa passar para que eu possa abrir aqui e compartilhar a tela. É o host, né, que é chamado. Ainda não. É possível? Doutora Edmar, quando a senhora compartilhar, não vai aparecer para eu liberar aqui? Eu acredito que não. Acho que você tem que passar para mim para que eu consiga abrir o compartilhamento. A liderança do trabalho está desabilitada. Ela aparece como desabilitada. Bom, eu não estou achando nenhum lugar aqui para te colocar como anfitriã. Você clica em cima da pessoa, no caso, e aí com o botão direito vai abrir lá as opções de passar como anfitrião. Não quer ser anfitriã, mas eu faço anfitriã. Não, para mim não aparece. Pastora Silvia, Oi. lá embaixo, compartilhar tela, deve ter uma setinha que a pastora abre e lá permite a pastora liberar para todos compartilhar. Não sei se não. Onde está verde lá embaixo. Tenta agora, pastora Edmar. Eu fiz o que o pastor Odair falou. Então, habilitar o som e habilitar aqui. Compartilhar. Deixa eu só ver aqui o controle do som. Ok, apareceu. Obrigada, pastor Odair. De nada, pastora. Ok, então, vou compartilhar com vocês. Pianista, escritora, pregadora, numa época em que a mulher não tinha voz, mas ela teve. Esta era Aimee Semple Mike Person, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Aimee, ela nasceu na cidade de Ontário, no Canadá, no dia 9 de outubro de 1890. Sua mãe se chamava Elizabeth Kennedy, e era membro da Igreja do Exército da Salvação. Seu pai era James Morgan Kennedy, ele era um metodista. Em alguns livros vocês vão encontrar dizendo que a mãe da Aimee chamava Midie Kennedy, mas na verdade Midie foi a babá que veio posteriormente casar-se com o pai dela quando a mãe dela faleceu. Aos 16 anos, Aimee, na sua juventude, antes dos seus 16 anos, ela era uma pessoa muito evoluída para a época e ela mudou seu nome para Aimee Elizabeth Kennedy. Aos 16 anos, ela conheceu a teoria da evolução de Darwin, que fez com que as ideias dela sobre a crença que ela tinha sobre a existência de Deus ficassem confundidas na cabeça dela. Isso fez com que ela se afastasse dos princípios religiosos dela. E passando uns dias, ajoelhada na janela do seu quarto, a Aimee, ela pensou, deve ter um Deus grande, um Deus criador, que criou tudo isso. E naquele dia, ajoelhada no quarto, olhando a neve que caía sobre o quintal, ela disse, ó Deus, se há um Deus, revela-se a mim. E na busca incessante para conhecer esse Deus, a Aimee continuou na sua vida não seguindo os princípios de Deus. E um dia, ela passeando com o pai dela no centro da cidade, ela viu um salão com uma placa na porta escrito reuniões de avivamento com o pregador Robert Semple. E o pai dela fez um convite para que ela entrasse naquela reunião. E ela aceitou o convite.
Tudo ali para ela foi muito interessante, porque as pessoas cantavam, batiam palma, e isso fez com que ela ficasse bastante alegre e ela se divertiu com aquilo. Naquele dia, através da pregação de Robert Semple, que foi em Atos 2:38, a Aimee conheceu o pentecostalismo. E, passando um tempo, aquela pregação ficou na cabeça da Aimee. Mas a Aimee não aceitava aquele mover de Deus, que até então ela não conhecia na vida dela, e ela ficou 3 dias, ela fugiu daquilo que Deus queria fazer na vida dela, né? Deixa eu falar uma coisa, o vídeo ele é um pouco extenso, ele tem mais ou menos uns 20 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar para uma segunda parte só para os irmãos verem como foi feito. Eles foram colocado um fundo ali, onde vão passando as imagens, e aí os alunos vão falando a respeito de cada parte da história. Então, vou só adiantar um pouquinho, para que, então, vocês vejam os outros alunos e as outras imagens que foram, pelo menos uma parte, né, de como ele foi montado, senão nós vamos ficar 20 minutos aqui para assistir todo o vídeo, tá bom? E aí acho que não é bem o propósito. Tá vendo? Olha, o tempo todo ela vai colocando, e aí aqui já entrou um outro aluno, trazendo uma outra parte da história, né? Cada um dos alunos, e o tempo todo foi assim, seguindo o documentário com eles, como repórteres à frente de uma tela ali, ensinando, né? Foram trazidas imagens antigas, eles fizeram toda uma busca e usaram essa ferramenta, esse mecanismo, essa estratégia para apresentar. Deixa eu só agora pôr no finalzinho. Esta foi a mesma cidade em que 22 anos atrás ela recebera a visão do Evangelho quadrangular. Quando seu filho Rolf encontrou-a na manhã seguinte, ele soube que o desejo dela foram concedido. Assim ela partiu para o Senhor. Eu falei sobre o sequestro e a morte da Aimee. Sem parar, o Evangelho anunciar, o Evangelho quadrangular, de Deus o nosso eterno Pai. Cancelar aqui, deixa eu sair daqui agora, stop, pronto. Agora eu devolvo a anfitriã para a pastora Silvia mesmo? Isso, pastora, para a pastora Silvia, devolve para ela, por favor. Ok. Pastora, fala então qual que é a sua unidade, a sua cidade, a disciplina. Eu sou de Campinas, a nossa região é a 715 MQTI Campinas, né? Nossa diretora é a pastora Márcia, quem faz o nosso trabalho aqui. Eu agradeço. Agora eu estou procurando onde é que eu devolvo o anfitrião para a pastora, que eu não estou conseguindo achar também. Aí, como que faz a devolução? Acho que clica Acho que não precisa, ela não passou a anfitrião para Eu não pastora. passei, tá. só habilitei, né, conforme ele falou aqui embaixo. Bom, pastor legal. Márcia, eu tenho o vídeo do pastor Fernando para colocar, mas aí a senhora vê qual o momento. Se a senhora quer dar continuidade, deixar o vídeo para depois, a senhora que resolve. Então, vamos fazer assim, pastora, vamos fazer a apresentação, que acho que tem só a pastora Mauricéia, porque a pastora Érica ainda não chegou. Aí você apresenta do pastor Fernando, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para a pastora Edmar sobre esse trabalho? Eu, na verdade, quando eu vi esse trabalho, eu fiquei encantada de ver a disponibilidade desses alunos. São alunos, né, professora Edmar, que moram distante, gente, mas distante um do outro, num momento de... Eu nem lembro quando que foi essa disciplina sua. Foi no começo do ano, bem no comecinho do ano, estava tudo praticamente, né, fechado novamente, não podíamos nos reunir. E eles atravessaram a cidade para se organizar, para estarem juntos, mais de uma vez para poder gravarem, poder ensaiarem, preparar, correram atrás de todo o material que eles precisavam, câmera, iluminação, o fundo, né, o background verde para poder fazer a gravação, as imagens, o texto.
realmente eles se dedicaram, foi muito bacana o trabalho e a criatividade deles. Olha, de novo, parabéns para eles, parabéns para você. Obrigada. Deus abençoe, pastora. Amém, pastora. Obrigada eu pela oportunidade. Amém. Então, já que ninguém tem pergunta, vamos para a pastora Mauricéia. Pode ser, pastora? Boa noite, pastora Márcia. Boa noite, professores, diretores, pastores. Que bom nós estarmos juntas e podermos compartilhar algumas coisas. Isso é muito bom, porque são ideias, são inovações que vai passando e nós podemos estar aplicando. Parabéns, pastora, nem lembro o nome da pastora que falou, mas parabéns, querida, muito boa a sua iniciativa, maravilhosa. Viu? E nós aqui também, da DTQ 047, Avaré, durante a pandemia, todos nós tivemos que nos inovar, renovar, procurar, e aqui não foi diferente. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que nós fizemos, que já foram faladas e ditas, mas, de repente, falando, reafirmando, e possa trazer algum acréscimo à vida de todos. Então, durante a pandemia, todos nós usamos recursos digitais. O que nós fizemos aqui? Bem, fizemos aulas gravadas por áudio, por WhatsApp, e vídeo aulas gravadas de cada capítulo. Então, nós, por exemplo, tudo dependia do professor, porque cada professor tem, eu não vou dizer, eu não poderia dizer uma capacidade, mas uns são mais, essa coisa de internet, entendia melhor, outros menos, então cada um dentro do seu potencial fazia. Então, por exemplo, se a disciplina tem 7 capítulos, então, foram gravados videoaulas de cada capítulo. E cada professor dentro, então, desse interagir dele. Aquele que tinha facilidade para fazer videoaulas, fazia videoaulas de cada capítulo, explanava. Outros faziam aulas gravadas, somente gravadas, e enviava. Nós formamos um grupo do WhatsApp, e ali eram enviadas as aulas, tanto se fossem gravadas, como se fossem as videoaulas também. Também tivemos aula online no dia e horário de aula, né, onde a plataforma era o Google Meet e o Zoom. Nós também elaboramos aulas usando, eu digo nós, porque cada professor fazendo de acordo com a sua criatividade, né, e disponibilidade. Então, é professor que elaborou a aula usando o PowerPoint como recurso didático. E aí ele pode também, a partir disso, enviar imagens, se ele tivesse um vídeo que fosse ali dentro da disciplina. O que acontece? Enriquece, né, essa aula. Também nós gravamos áudios como recurso para o aluno, para ajudar o aluno, propondo discussões de temas. Então, nesse período, então, ali, referente à disciplina, era propondo algum tema para ser discutido, para ser abordado dentro da aula, dentro da disciplina. Por que isso? Para que o aluno pesquisasse um pouco mais sobre aquele assunto e que pudesse ser discutido, então, dentro da aula, naquela próxima aula. Isso era dado com antecedência, sempre com antecedência. E a avaliação era feita, né, durante a aula pelo Google Forms, né? É uma coisa que alguns professores se adaptaram bem, então dava aquela aula e depois o aluno tinha um tempo determinado, o professor ficava ali esperando o retorno, né, para que ele pudesse também dar um feedback e tudo mais. Essas foram algumas das coisas que nós fizemos. Porém, pastores, diretores, como eu disse, nós todos tivemos que nos renovar. Mas, para mim, eu vejo agora que nós entramos em um outro desafio. É o desafio do próximo ano, o que é que nós vamos fazer? Porque nós temos esse online, que todos nós falamos a mesma língua, veio para ficar.
mas também tem o presencial. Para vocês terem ideia, eu tenho aluno de segundo ano e primeiro ano, que eles só vieram fazer quando foi presencial, quando pôde voltar, porque gosta do presencial. Então, o que nós temos que fazer, eu acho que a resposta para isso, não exata, porque não temos a resposta exata, mas, em parte, já foi dada hoje, né? A pastora Márcia falou sobre intimidade com Deus, eu acho que isso é o ponto de partida, porque a palavra de Deus, ela se renova, e quando nós oramos, irmãos, Deus, ele ilumina a nossa mente e traz ideias, coisas novas para vir, através da oração, com certeza, isso é importante. Agora, esses recursos usados vai depender de cada professor, e por isso que eu falei, esse da disciplina Evangelho Quadrangular, que importante para a fixação. Então, dentro do meu ponto de vista, nós temos que, para o próximo ano, nós temos que também nos inovar. Como o que nós vamos fazer para que esses alunos retornem, para que eles venham, e até mesmo porque aqui, por exemplo, a nossa realidade, as igrejas não são dentro da cidade, é a igreja de 80 quilômetros, 100 quilômetros que eles viajam para vir. E eles querem vir, muitos querem vir. Alguns querem online, mas muitos querem vir. Então, nós temos que fazer valer essa vinda deles, fazer valer. E aí eu só vou dar algumas ideias, como a pastora colocou aí, muito boa, porque a minha concepção é que a prática, ela fixa muito aquilo que foi dado na teoria. E esse trabalho pedido para você, que pode ter sido muito bem a avaliação deles, você está de parabéns. Eu também faço. Por exemplo, em homilética, eu faço algumas coisas. Eu não dou prova escrita, perguntas, eu faço uma avaliação na prática. Então, como que eu faço homilética? Na primeira aula que eles chegam, eu levo pequenos textos, ou versículos bíblicos, ou textos bíblicos, eu levo vários papéis. Cada um pega um, e eu falo assim, você vem aqui agora, eu dou, assim, 3 minutos para cada um, eu dou alguns minutos para eles prepararem uma mensagem, uma pregação dentro daquele texto. O versículo, e eu dou e eles vão apresentar. Na primeira aula, não aprendeu nada, não sabe nada ainda, e eu gravo com o meu celular. Eu gravo. Daí eu dou a aula, homilética, dou a disciplina. No final que eles aprenderam tudo, eles vão falar aquele mesmo versículo e eu vou gravar. Irmãos, a diferença é gritante, porque na primeira aula eles vêm aqueles trejeitos, ou parados, então, quando eles aprendem tudo de homilética, e daí o que eu faço na última aula? Eu coloco aos 2 de cada um, e eles se veem como que eles evoluíram, como que eles melhoraram, como que eles entenderam, como que eles colocaram aquilo em prática. É maravilhoso, porque aquele primeiro, eles não sabiam, um começo, meio e fim, não sabia finalizar, não sabia concluir, na cabeça, mão, todos os gestos, olhar, a fala, eles colocam tudo em prática, isso é muito bacana. Outra coisa que eu já fiz também em homilética, foi muito bacana, a avaliação ser feita através de uma pregação que ele iria fazer na igreja deles, a critério do pastor. Eu mando uma carta para o pastor, dizendo que esse aluno, essa é a avaliação, que o pastor pudesse ver um dia para ele pregar, fosse numa congregação, ou fosse num dia de semana, isso ficaria a critério do pastor. E eu dou também, junto com isso, o aluno que leva fechadinho, algumas questõezinhas, porque eu peço para que o próprio pastor analise, que o pastor analise, por exemplo, se teve tema, mensagem, resumidamente, se teve começo, meio e fim, que o pastor mesmo avaliasse, dando uma média ali para aquilo.
também é gravado, e isso também já serviu como avaliação, era avaliação, e eu, como base ali, usando aquilo que o pastor viu, tudo, e também o que eu vi. Então, isso eu considero como uma prática na homilética, que eu considero de grande relevância, porque ele pode saber toda aquela teoria, mas nessa pequena práticazinha eu pude corrigir, dar o meu feedback para eles, olha, você poderia fazer assim, olha, você não concluiu, enfim, como professor, em vez de dar aquele escrito, eu dou na prática, eu acho super legal. Aqui eles gostam, porque eles se gostam de se ver. Quem não gosta de se ver melhor? Quem não gosta de ver, olha, é muita risada. Nossa, como que eu fiz? Olha, a primeira vez, olha agora. Então, isso é muito gratificante, muito bacana, tá? E também, assim, na evangelização, nós também trabalhamos aqui muito na prática. Na pandemia, claro, não pôde, cessou, mas sem ser a pandemia, sempre a avaliação de evangelização, que era evangelismo, tudo, a gente sempre na prática. Então, é muito bonito, porque daí vai fazer evangelismo em diversos lugares. Cada turma é conseguido um lugar, seja na praça, seja... até coloquei aqui, deixa eu ver... em semáforo, em asilo, fazendo apoio à congregação que nós temos aqui em determinados bairros, vários alunos fazendo uma evangelização lá naquele bairro carente. Já foi feito de tudo que vocês possam imaginar, assim, eles levarem palco, alugar caminhão e colocar caminhão, aí eles fazem evangelismo antes, naquele bairro, e já teve de levar sopão, e já teve, assim, de visitas a presídios femininos, todo tipo já teve, porque cada ano e cada turma depende do acesso que essa turma vai ter. Então, eles na rua, na praça, é muito gostoso a alegria, eles se vestem, se o tema que eles escolhem, às vezes se veste de palhaço, de tudo, e vai em hospital e faz. Então, nós procuramos usar muito a prática, entendendo que essa prática ela vai fixar aquele aprendizado. Então, fica aqui a minha contribuição, espero que tenha ajudado, que possa clarear. As ideias são pegas e a gente vai adaptando a nossa realidade, mas eu acredito que agora nós entramos num outro desafio. E vamos usar a mesma coisa. Por exemplo, quando parou, nós não tivemos que inovar? Não tivemos que aprender? Não tivemos? Então, agora, novamente, não podemos nos acomodar. Né? Não podemos, nós aqui já estamos nos mobilizando para, no mês de novembro, irmos a toda a nossa região, as próprias diretoras que eu tenho vão para divulgar o ITQ, a MQTI, nas igrejas, porque às vezes a gente fala nas reuniões de pastores ouvem, mas às vezes isso não chega até a membresia. Então, nós vamos lá. Então, na reunião de pastores também, eu já falei, nós vamos agora, a partir de novembro, ter uma mesa com todos os livros para que o pastor manuseie, para que ele veja, para que tudo. Mas ainda não acho que isso é suficiente. Nós vamos às igrejas e vamos estar anunciando o ITQ, e eu creio que vai ser uma grande bênção. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a pastora Marta. Amém. Márcia. Amém. Olha, gente, eu gostei demais dessa avaliação comparativa aí de filmar o antes e o depois, hein? Gostei disso, gente, porque é muito interessante a gente mostrar isso para o aluno, né? É muito interessante. O antes e o depois. Parabéns, pastora, gostei demais. É como a senhora falou mesmo, né? É agregar, é inovar, é modificar. E sabe que a senhora está me dando uma ideia, né? Da nossa próxima reunião de novembro, nós vamos falar sobre o marketing 2022, porque a gente já começa, né, a falar do ITQ da MQTI agora em outubro,
novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. É isso aí. Bom, gente, agora nós vamos passar para a nossa outra parte. Hoje nós temos uma convidada. Ó, que chique! A pastora Simone Martins, não é Simone Teles. Ela, desde quando nós conversamos... deixa eu só finalizar. Professora Mauricéia, obrigada. Parabéns à senhora, parabéns à sua equipe. E vai ficar aí, já escrevi até aqui no meu caderninho aqui para a gente gravar, viu, Zezé? Para a gente gravar o pessoal aí. Ó, a professora Edmar. Aí, Sueli, uma dica para nós. Vamos gravar em algumas situações. Bom, pastora, só falando uma coisinha, só para vocês saberem que quando você pede pela primeira vez, eles querem morrer. Eu não sei pregar. Então a gente acalma e fala, não, claro que você não sabe. Você está aqui para aprender homilética. Se você já soubesse, não precisaria estar no ITQ. Então a gente acalma eles, aí eles fazem para depois eles se verem. Só essa finalização. Tá ótimo. Obrigada. Uma professora Simone da senhora, desde quando nós conversamos, ela é algo que então, os alunos de EAD, né, eu sempre mando alguma coisa para a gente melhorar ainda mais os nossos alunos. Eles querem mais. Entenderam alguns mecanismos, porque hoje várias pessoas estudam à distância e eles perguntam, né, gente? Mas lá na sua escola é assim? Não, na minha escola é assim, mas e por que no ITQ é assim? E por que isso? Por que aquilo? E de tudo que eu tenho que chegou para mim, né? O que a pastora Simone está fazendo é algo que eu achei interessante e é algo que eu acho que a gente poderia estudar um pouco mais e, na medida do nosso possível, aplicar aos nossos. Pastora, então, olha, aqui é 21 horas, a senhora tem 20 minutos para fazer sua apresentação. Ó, que bonito que ficou isso, né? É com a senhora, pastora. Paz, pastora, paz, queridos diretores, professores do ITQ, do IMQTI. É muito bom estar aqui e ouvir todos vocês falando, porque é maravilhoso e a gente aprende a cada dia mais, né? Cada um que fala traz uma vivência, uma experiência do seu ITQ. E eu queria começar falando que eu sou a pastora Simone Martins, porque eu sou esposa do reverendo Rubens Teles, e aí todo mundo pensa que eu chamo Simone Teles, né, pastora? Só que, na verdade, o nome dele é Rubens Teles Martins, e aí eu fiquei Simone Arraes Martins. Eu sou conhecida como Simone Arraes na minha escola. Eu sou professora também, há muitos anos já. Eu comecei a dar aula bem novinha, tinha 17 para 18 anos. Já dei aula na educação infantil, já dei aula no ensino fundamental, já trabalhei em rede particular. E hoje eu estou trabalhando na Prefeitura Municipal de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo, sou professora concursada, e trabalho com crianças do ensino fundamental. Eu dou aula de crianças do 1º ano até o 5º ano, e hoje mesmo eu estou com um projeto na Prefeitura de São Paulo. É um projeto que chama PAP, é Projeto de Apoio Pedagógico. E esse projeto, ele dá apoio às crianças que têm dificuldade na alfabetização. É um trabalho muito gostoso para mim, que gosto de alfabetização, um trabalho gratificante, mas um trabalho também de inovação todo dia. Porque uma criança que não aprende regularmente na sua sala, ela vai para a minha sala e ali, então, ela tem que aprender de formas diferentes. E isso tem a ver conosco no ITQ agora, com o tempo que nós vivemos de pandemia, onde a gente teve que criar situações para os nossos alunos continuarem estudando também no ITQ, né? Continuarem as aulas, não desanimar. E aí eu fui convidada pela pastora hoje para falar um pouquinho do nosso ensino à distância. O ensino à distância, eu sou da região 536, esqueci de falar, aqui da cidade de São Paulo, aqui na capital, e é um prazer estar aqui hoje falando com vocês e ouvindo vocês também, porque é maravilhoso. E aí o nosso ensino à distância, o que a gente tem feito no ensino à distância, né? A gente
usa as apostilas. Eu gosto muito das apostilas do ITQ. Quando eu fui para estar como diretora do Instituto Teológico, eu me deparei com as apostilas e eu achei muito didática o formato da apostila, com os questionários que vêm a cada capítulo para reforçar o aprendizado. E isso eu achei muito interessante. Eu sou da época também, aí eu já vou até entregar a minha idade um pouco, mas eu sou da época que eram livretinhos do ITQ, a pastora Márcia acho que não deve lembrar, porque ela é muito nova, mas eram livretinhos pequenos, lembram? E aí a gente fazia instituto por correspondência. Acreditem, mas eu fiz esse curso por correspondência. Depois teve também a distância, quando começou, eram apostilas impressas, eram feitos, como é que a gente chama, com aquele araminho, né? Encadernada, e aí a gente tinha aquelas apostilas, e hoje a gente tem essas apostilas assim, bem elaboradas, que estão sendo renovadas de tempo em tempo. Então, os alunos do nosso EAD, a gente, assim, aqui no nosso ITQ, a gente tem bastante aluno à distância também. Eu vi a pastora dizendo, a pastora Mauricé, da distância que o aluno tem do ITQ para ela, né, de 80 quilômetros, 60 quilômetros. E aqui a gente vive uma situação um pouco diferente, porque o ITQ, as igrejas não são tão longe uma da outra, porém, o trânsito, a dificuldade urbana, que é o ônibus, o trem, o aluno que vai trabalhar e pega, às vezes, um ônibus, um trem, anda um pouco para chegar na casa dele, o trânsito que faz eles chegarem muito tarde nas suas casas, então isso é um agravante mesmo para estar presencialmente. Temos alunos presenciais que gostam de vir e que podem ter uma facilidade maior para chegar, às vezes aquele que tem carro, ou às vezes que consegue vir a pé até o ITQ, mas aqueles que estão um pouquinho mais distantes, ou que tem que pegar um ônibus, um trem, tal, para chegar na sua casa, dificulta para que eles cheguem em casa, ou então venham direto para o ITQ. E aí a gente tem bastante aluno à distância. E aí a gente começou assim, primeiro eles vinham, pegavam a apostila, iam para suas casas, estudavam e vinham fazer a prova. Eu achei, assim, muito pouco, até redundante dizer, mas eu achei pouco. E aí a gente começou, como a gente pode ajudar melhor esse aluno para ele ter uma direção de como estudar? Tinham alunos também que às vezes pegavam uma apostila e levava 5 meses para voltar, para fazer a prova. Mas onde ficou essa apostila? Eu fiquei imaginando, ele não estudou. Ele pegou certamente a apostila, levou para casa, ficou 4 meses segurando a apostila. Quando eu lembrei que tinha prova, ele voltou correndo com a apostila debaixo do braço. Pastora, que estratégia diferente para esse aluno à distância. E aí a gente fez o que agora? Na pandemia, eles continuaram vindo buscar, a gente marcava dias de plantão, eles vinham até o ITQ para retirar a apostila. Só que aí, o que a gente fez? O aluno leva, no máximo, até 2 apostilas por aluno. Não leva mais. Tem aluno que fala assim, não, pastora, me dá aí 4 apostilas, porque eu vou conseguir. Eu falei, não. O nosso intuito do ITQ não é que você faça rapidamente, ou que você faça em grande quantidade. O intuito é que você aprenda a palavra de Deus. Porque Deus é algo maravilhoso que transforma a nossa vida, vai transformar você em herói. Então, aí a gente pensa e fala, bom, então você vai levar no máximo 2 apostilas por mês ou por vez, que tem mais dificuldade, precisa de um tempo. Só que quando ele apostilas, ele já sai com a apostila do ITQ e com a data agendada da sua prova. Então, ele já sabe, eu tenho até o dia tal para fazer a prova, eu tenho que estudar até o dia tal. Eu tenho que fazer todos os questionários da apostilas e entregar junto no dia que eu for fazer prova para a correção. Aquilo vai valer nota para ele também, então vai valer notas, os questionários, vai valer nota, a provinha que ele vai fazer. E aí a gente viu que começou a ter uma motivação maior. Pontualidade também, aqui que a gente fez. Para estimular esse aluno a não atrasar, a estudar, então a gente deu nota, mais uma nota para ele que valia na pontualidade da entrega, qualidade, no capricho, valia a nota. Eu comecei a lembrar de quando eu dou nota para os meus alunos, que a gente põe carinha feliz, então de alunos. Então a gente falou, então vai valer nota também a pontualidade, a entrega, se ele fez todos os questionários, então tudo isso ele já sabia
que valia uma nota também. Então, isso aí a gente somava tudo, dividia, fazia uma média depois. E aí, para motivar mais, porque ele já tinha apostila para estudar, a gente fez o grupo do WhatsApp. Então, nesses grupos, nós dividimos por ano. Então, tem grupo do WhatsApp do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. A gente vai incluindo os alunos. Depois, a gente vai incluindo os alunos. O que a gente faz nesse grupo de WhatsApp? Aí eu lembrei da pastora Márcia. Sempre lembro de você, pastora Márcia. Eu fiquei no grupo. Esse grupo é exclusivamente para atividades do ITQ. Não é para dar bom dia, não é para dar boa tarde, não é para mandar carinha. Eu lembro da senhora, pastora. Aí eles ficam obedientes. Por quê? A pastora Márcia faz isso, e eu concordo também, porque às vezes a gente manda um recado, aí vem 500 bom dia, e eles não reparam nem no recado que a gente deu. E aí ficou assim esses grupos. Então, lá, eu montei um esquema de estudo. Então, digitei lá um esquema, como estudar, o que você deve fazer. Então, a gente coloca uns itens de estudo. Então, nesses itens tem, procure um lugar, um horário que você esteja mais tranquilo, anote na apostila o que você achou interessante, escreva a lápis as suas dúvidas na sua apostila, ela é sua. Sua apostila você pode escrever, pode rabiscar, pode fazer lá suas anotações. Tire um tempo para você fazer isso. E aí, não deixe tudo para o último dia, para a última semana. E a gente faz até uma divisão de dias que ele pode fazer a apostila dele. As apostilas do primeiro ano, a maioria tem de 5 a 6 capítulos. Tem alguma só outra que é maior. Essas que tem 5 a 6 capítulos, dá muito bem para a gente dividir o tempo do aluno fazer, por exemplo, 2 capítulos em uma semana. Tá, ele tem que ter todo dia um tempinho, nem que for 15 minutos, para estudar a apostila dele. Então, aí fica a gente usa esse grupo para estar chamando sempre a atenção daquele aluno. Então, a gente manda recado, incentivo para ele continuar fazendo a apostila, lembrete, ele pode tirar dúvidas. E eu coloco professores nesse grupo também, professores com aula sério. E aí, lá, eles podem ajudar. Então, de repente, se o aluno quer fazer uma pergunta, ou eu não vejo a pergunta rapidamente, o professor pode estar ajudando a responder esse aluno. E a gente pensou, na pandemia, eles não tinham como ir no ITQ fazer a prova. E aí eu tenho uma secretária muito linda, que é a pastora Tamires, ela é minha filha, a pastora Tamires, ela é minha secretária. E aí, então, ela falou, mãe, vamos colocar, então, no Google Forms, vamos fazer um teste. E eu, preocupada, falei, não vai conseguir. Os alunos não vão conseguir. Temos alunos mais idosos, olha só, preconceito já, né? Os mais idosos, eles não têm muito tato no WhatsApp, muito tato no computador, não vai conseguir. Ela, vamos tentar. Então, o que a gente fez? A gente lançou primeiro e falou para eles, olha, a prova vai ser pelo Google Forms, mas fiquem tranquilos que a gente vai ajudar. E aí, a pastora Tamires, no particular de cada um, foi ajudando eles a entrarem no Google Forms, a fazer essa provinha lá no Google Forms. Pastora, nós tivemos 100% dos alunos fazendo o Google Forms, 100% deles aprovando a maneira de fazer. Eles gostaram da prova dessa maneira. Então, assim, a gente viu uma possibilidade. Então, os alunos na pandemia não precisavam mais vir ao ITQ para fazer a prova. Eles já podiam fazer essa prova no Google Forms. Eu pretendo, pastora, carregar isso para os próximos anos agora na turma EAD. Continuar a prova dessa maneira. Uma coisa interessante que eu acho, pastora, né? Eu acho que é importante, porque o aluno só vai vir ao ITQ para trazer as suas apostilas e entregar os seus questionários respondidos, que valem nota aqui. Então, eles têm que trazer, porque cada apostila, ela tem, cada capítulo, um questionário. Então, esses questionários, o aluno ele só entende se vale nota. Então, vale nota. Ele tem que fazer e entregar. E aí, eu ouvi as pastoras falando de avaliação, achei muito interessante, porque a avaliação ela é até um tema, pastora, que seria um tema legal para a gente estudar em uma outra oportunidade, sobre a avaliação. A avaliação ela não pode ser só a prova do aluno. A avaliação é tudo isso que foi falado aqui hoje. É o vídeo que o aluno fez, é a aula que o aluno deu, é a pregação que o aluno fez, é o evangelismo, é tudo. Então, a maneira como ele se comporta. Então, tudo isso faz parte da avaliação. Nós precisamos da parte escrita para registrar lá no sistema a nota do aluno. Isso é importante também.
Mas não pode ser o resultado final, né? Porque às vezes o aluno tira uma nota 10 numa prova, mas ele não consegue fazer as outras coisas, ele tem dificuldade. Então, tudo ser avaliado. Então, nós pensamos dessa maneira e o nosso EAD... então, na hora que eu estiver da nota. Sim. Minha secretária está aqui me lembrando. Quando eles fazem a prova no Google Forms, ele já vê a nota dele. E aí, lá na nota, você já tem a possibilidade de deixar o quê? A resposta correta. Então, o aluno ele já faz a prova, ele já viu se ele errou ou se ele acertou. E interessante que é assim, pastora, às vezes eles estão fazendo a prova e a gente recebe mensagem. Pastora, pergunta tal, eu não entendi, depois que faz a prova, né? Aí a gente explica o motivo, por onde ele errou, né? Mas ele tem esse... Na hora mesmo, a gente já vai dando esse feedback com o aluno à distância. Então, eu percebi que isso aproximou mais os alunos à distância do ITQ. E mostrou para ele também que ele não pode fazer o ITQ porque ele é à distância. Não pode ser de qualquer jeito, mas assim, para o resto da vida, né? Jesus está voltando e o aluno não terminou o primeiro ano ainda. Então, não pode ser dessa maneira. Tem que ter um ritmo, tem que ter um compromisso. E essa parte de incentivar é nossa, é do professor, é do diretor do ITQ, eu creio dessa maneira, né? Então, a gente está sempre incentivando. E agora ainda, nós fizemos um teste. Eu creio que alguns diretores já usaram também o Classroom nas aulas do ITQ, e nós fizemos um teste com os alunos do segundo ano. E esses alunos do segundo ano, só que eles eram presenciais, são presenciais, estavam pelo Google Meet, e nós fizemos um teste. Nós tínhamos um professor aqui muito bom, um professor de cultura bíblica, e ele estava já na época dele dar aula no Google Meet para os alunos, e infelizmente ele foi acometido de Covid e veio a falecer. E aí eu já estava prestes a entrar em contato com ele para ele dar a aula para a gente, e aí ele está agora, né, com Deus, descansando, um professor muito bom, dava uma aula excelente, era muito prática a aula dele. E aí o que aconteceu? Eu falei para minha secretária, o que a gente vai fazer? Eu não quero colocar outro professor nesse momento no lugar dele. Todos nós sentimos muito a sua falta. E aí ela, de novo, com a brilhante ideia, porque a mente jovem, né? A gente tem que aproveitar bastante. Nós temos experiência e os jovens têm as novidades dessa vida. E aí ela fez, vamos fazer um classroom. E eu, de novo, ai, meu Deus do céu, vai dar certo isso? A gente tem que tentar. Então, eu penso assim, ó, pandemia veio assim muito a calhar, não a pandemia, mas a gente tem que tirar proveito de todas as coisas. Hoje nós estamos nessa reunião aqui tão distantes uns dos outros e tão perto, né, pastora? Agora, nesse momento, podendo ouvir, compartilhar com todos. Então, nós temos esse privilégio hoje de estar pelo Zoom, não é verdade? Isso aí foi também algo que veio da pandemia, de nós aproveitarmos mais toda a tecnologia que existe. E aí nós partimos para o Classroom, fizemos uma sala no Google Classroom de cultura bíblica. E aí nós descobrimos o quê? A gente montou a sala e colocamos esses alunos. E agora, a sala já está aberta, a aula já está pronta. Usar essa sala para os alunos que virão do segundo ano. Porque essa aula já foi dada, já fez essa aula. O Google Class, você pode colocar Power, você pode colocar vídeos, você pode colocar, inclusive, o Google Forms lá dentro do Classroom também, com atividade. Então, você pode utilizar ele de muitas formas. Por exemplo, o vídeo que a pastora passou aqui, lá de Campinas, do Evangelho Quadrangular, esse vídeo pode fazer parte do Classroom, da sala de aula do Evangelho Quadrangular. Então, os outros poderão ver também um trabalho tão bonito que foi feito e não vai ser perdido, pode ser colocado lá e fique, então, na sala. Então, no Classroom, pode montar as salas. A gente monta as salas e elas ficam ali fixas para ser outros alunos em qualquer momento. Nós já temos ali a sala de cultura bíblica. Foi maravilhoso, porque passear os alunos, a gente usou todo o material de cultura bíblica
de judeu, e aí foi tudo que tinha na apostila da cultura bíblica, nós transformamos também em vídeos, né? Vídeos da internet, aí você tem que ter um trabalho de assistir o vídeo antes, para ver se realmente o vídeo condiz ali com o que você está falando, com a aula, e para poder estar falando depois. De acordo. E qual a nossa diz para o ano que vem, para 2022, a gente tem que... Então, no ensino à distância, a gente aproveitar também o Classroom para o ensino à distância. Claro que você vai continuar, eles vão ter a apostila, vão ter os questionários, mas ali naquela sala de aula, você pode colocar vídeos, você pode colocar uma leitura extra, você pode colocar algo sempre para acrescentar na aula à distância e deixar trazer para perto de você. Então, acho que esse seria o foco, assim, que a gente teria que ter com o aluno à distância, trazer ele mais para perto e fazer esse aluno ter compromisso. Então, mais ou menos, pastora, é assim que a gente estamos no ensino à distância, e é assim que a gente pretende continuar. O ensino à distância, ele é muito bom, só que agora a gente fez um acréscimo aí, usando as plataformas e tudo que a gente pode ter nas mídias e tudo que a gente pode ter de forma na internet. Acredito que é isso, pastor. É assim que nós estamos trabalhando aqui, ensino à distância. Tem sido muito bacana e estamos aí. É isso. Tá certo. Eu devolvo para a pastora Márcia. Obrigada mesmo. Estou ouvindo, pastora, senhora. Ouvindo? Ai, já que sou eu. Ouvindo? Sei, pode ir, pastora. Tá me ouvindo? Pessoal, você está Márcia, seu áudio está bem baixo. Não estou escutando a pastora, acho que melhor segurar o áudio, pastora. Microfone. Agora? Parou, né? Será que fui eu que parei ou foi a pastora? Agora sim. Agora acho que sim. Agora sim? Isso. Agora acho que dá para ouvir. Então, tá bom. Então, teve umas horas, pastora, que não sei, então, se era o meu, se era o seu, que deu umas falhadas. Sua fala, mas deu para a gente pegar o grosso da coisa. Eu acho que eu quero fazer algumas pontuações aí em cima do que você falou, porque alguns diretores às vezes conversam comigo e eu fico também preocupada, pensando. Por exemplo, uma coisa que você colocou aqui que eu acho importante. Gente, o ensino à distância, ele é a mesma coisa que o ensino presencial, é ritmo. Você que coloca o ritmo. Você não pode pegar a apostila, entregar para o aluno e falar, tchau, Deus abençoe, irmão. Ele vai voltar dali 6 meses mesmo. E não vai te pagar, tá? Porque você não colocou ritmo, você não existiu. O ensino à distância, gente, ele é pago mensalmente. Eu estou errada? Não, tem que ser dessa maneira. Obrigada. Tem gente que fala assim para mim, ai, pastora, mas ele não está aqui. Não, gente, o ensino à distância, ele é pago mensalmente, como o presencial é pago mensalmente. Se você faz diferente disso, você já se organiza para o ano de 2022, você já conversar aí com esse seu aluno. Segunda coisa que você falou, pastora, eu estava lembrando, eu não sei se ela está aqui, a pastora Neide, de Campinas. Quando eu fiz o ITQ, o segundo ano, eu fiz o primeiro ano, né? E aí, em 2019, eu voltei para fazer o segundo ano e fiz o terceiro também. E a pastora Neide, ela fazia exatamente assim, pastora Simone. A gente pegava 2 apostilas, ela dava para a gente uma organização de estudo. Inclusive, pastora, se depois você puder disponibilizar no grupo para nós, eu acho que vai ser muito bom, porque o aluno, vocês estão percebendo o peso que você dá para o aluno? Ele já vai estar saindo com as 2 apostilas,
ele vai estar saindo com um cronograma, com uma organização, e o que é também interessante e necessário. Ele precisa ter um grupo de WhatsApp, você precisa movimentar esse aluno. O nosso, as meninas estão aqui comigo, o nosso que é presencial, gente, todo dia eu falo um negocinho, todo dia, que nem hoje, o que eu fiz? Eu vi lá no Facebook uma das nossas meninas, uma das nossas alunas com a máscara, ela estava na convenção com a máscara, e o fotógrafo fez bem a foto, está parecendo bem a MQTI, né? Aí eu peguei a foto, coloquei lá no grupo e coloquei, essa está com estrelinha. Não, essa está com ponto positivo. Aí todos os outros, não, a gente também quer, ela também estava lá. Ah, então você também está com ponto positivo. Tem que movimentar, gente, à distância, presencial, híbrido, remoto, terremoto. É você, diretor. Diretor, é você que tem que pegar, é você que tem que trazer. Ou tem que ver você todo dia, ou na entrada ou na saída. Porque senão, a diretora não vem aqui. Você não lembra quando você estudava? Lembra quando você estudava? Se a professora estava lá, você ia. Se não, né? Então, a mesma coisa os nossos alunos. Acho que isso aqui... Ai, pastor, a questão das provas. Porque, gente, aluno é aluno em qualquer lugar. Você faz prova, o que você quer saber? A nota. Que nota que eu tirei. Na Gente, hora já sabe. Isso, dá uma tranquilidade na turma. Verdade. Não é verdade? Dá uma tranquilidade. Verdade. E o professor, então? O professor fica feliz. Ele se convida para dar aula no próximo ano. Pastora, põe meu nome, viu? E porque no Forms, no caso, isso é muito bom, a não ser que você fizer uma pergunta dissertativa, né? Aí a pergunta dissertativa você vai ter que dar uma olhadinha lá. Mas existe um modo também, que até a pastora Tamir está me falando hoje, que você pode colocar 3 palavras-chave, por exemplo. Aí, se tiver as 3 palavras-chave, ele vai dar correto ou não. Mas a dissertativa a gente tem que dar uma olhada. Agora, se for múltipla escolha, já corrige na hora e já sai a resposta, o aluno fica feliz e o professor descansado. Exatamente. Né, pastora Dair? O professor fica descansadíssimo, né? O pastor Odair está me ajudando, gente. A gente está fazendo autoatividade no Google Forms. É lá, né? É isso aí, né, pastor? Nossa, para mim, pastora. Para mim aqui tem hora que fecha o negócio aqui. Bom, vamos ficando aqui. E, gente, agora você imagina as autoatividades no Google Forms. Não tem papel para lá e para cá, não tem aluno dizendo que esqueceu, não tem professor saindo de bico com aquele monte. Porque uma coisa é quando você tem 6 alunos. Outra coisa, né? Quem é professor de MQTI, que dá aula de... Você quer ver que disciplina que deixa o professor até careca? Recursos são 16 capítulos, então você imagina, 16 autoatividades, você tem aí, que nem nós temos 12 alunos. Você imagina a pilha de papel? Então, fazendo lá no Classroom, no Google Forms, nossa, e já está corrigido, está tudo organizado, fica muito bom. Ah, pastor, eu quero... Não sei, alguém quer perguntar alguma pergunta? Aproveitar essa oportunidade? Nossa, gente, eu tenho um monte de perguntas. Vocês não têm pergunta nenhuma? Que gente inteligente, eu fico super feliz. Eu tenho um monte de perguntas, então eu vou fazer. Por exemplo, você montou a sala X. A sala fica montada, você só retira os alunos. Isso. Aí, quando eles terminarem um módulo, a gente vai esperar, mas, na verdade, eles têm como ficar arquivado também, né? Eu acho que dá para arquivar. Aí, você retira esses e acrescenta os outros. Aí, se o ponto que você fala, mas aí a prova vai ficar a mesma prova, aí se você quiser, você muda alguma coisa na prova para não ficar a mesma, mas o conteúdo é o mesmo, não vai mudar o conteúdo.
Porque mesmo quando a secretaria muda a apostila, aí a gente tem que verificar se está tudo ok, não é verdade? Porque às vezes pode mudar alguma coisinha, mas o conteúdo vai ser o mesmo. Então, você pode aproveitar aquela sala que já ficou pronta para outra turma. Interessante, né? Nossa, muito interessante. Eu estou gostando disso, gente, que vocês não têm noção. Eu também, pastora, eu também quero fazer as autoatividades, também quero colocar assim, dessa forma, no Google Forms. Já por esse motivo, como o pastor, acho que é o pastor Odair que fala, né? Chega de papel, não é isso? Porque senão o ETQ da gente fica lotado de papelada. E assim não, fica lotado lá no seu notebook, no seu celular, no seu note do seu ITQ. Então, isso é muito bom também. Então, eu também estou querendo colocar as autoatividades. Dá um pouco de trabalho, né, no começo, para você digitar tudo, vai dar um trabalho, mas depois o alívio é muito grande, a rapidez também, com que a gente vai desenvolvendo, né? É Com isso. certeza, com certeza. Eu queria fazer um comentário, pastora. Pastora Simone, tudo bem? É a Silvana. A Silvana, linda, do Deus Gilberto, do pastor Gilberto, tudo bem? Sim, então, a gente linda. tem uma coisa, né, no Google, lá no sala de aula, que é o Drive. O Drive guarda tudo. Então, o que acontece? Você guarda todos os formulários lá e você reaproveita, né? Você copia ele de volta para a sala de novo, né? Então, dá para fazer mesmo, dá para guardar tudo lá. E, inclusive, dá para compartilhar o arquivo do Drive. Por exemplo, eu tenho uma prova, se eu tiver a prova, por exemplo, eu tenho a prova de Pentateuco. Se alguém quiser a prova de Pentateuco minha do Forms, eu posso compartilhar o meu Drive com a pessoa, por exemplo, com a pastora Márcia, né? Então, a gente pode fazer esse compartilhamento também, que permite, né, o próprio compartilhamento do link do Drive, daquele arquivo específico. Então, isso também pode ajudar a gente a completar aí o trabalho de um ITQ com o outro, né, na aflição de um e do outro. É uma coisa que também dá para ser feito, né? E muito legal, viu, pastora Simone? Fiquei muito entusiasmada aí com ela, com a pastora Mauriceia também, muito legal. Parabéns. Sim. Verdade, pastora Silvana, dá para fazer isso mesmo. É muito rico e a gente pode compartilhar um ITQ com o outro, uma pessoa com a outra, porque a gente pode até fazer um drive compartilhado, né? Que dá para a gente ter essa riqueza de atividades que a gente tem. Muito bom, pastora Silvana. Estou gostando disso tudo. Gente, nós já passamos um minutinho, mas eu tinha visto ela aqui. Alexandra, minha ídola. Oi, pastora, paz, boa noite, tudo bem? A paz seja convosco. Paz. Eu queria ouvir você falar um pouquinho dessa temática que a gente colocou aqui. Então, cheguei um pouco atrasada na reunião, né? Assim como a pastora que acabou de falar, eu sou professora também, no secular, sou professora concursada aqui na Rede Municipal de Taboão da Serra, estamos aqui em São Paulo, sou da região 501, minha diretora está presente também, pastora Irene Salles, e hoje é dia que eu tenho reunião com o meu grupo docente, acabei entrando um pouquinho tarde aí na reunião, mas muito feliz com tudo que estou ouvindo, com as práticas, né, que os diretores estão aí realizando nos ITQs, e no nosso ITQ não está sendo diferente também, estamos realizando atividades, provas no Google Forms, desde o início da pandemia, nós temos trabalhado aí com a nossa plataforma, no Google, sala de aula também, tivemos aula remota, já estamos retornando, né, presencial, inclusive eu sou professora de homilética, peguei um finalzinho aí do comentário da irmã, falando sobre a prática da pregação, essa é uma atividade prática que eu também dou para os meus alunos de homilética, deles pregarem, e agora nesse período remoto eles estiveram pregando aí pelo Google, né, pelo Google Meet, e muito bom. E nós temos usado esse recurso, gostei da ideia que a irmã acabou de dar de nós compartilharmos essas atividades e essas avaliações que já estão prontas, isso viabiliza muito o trabalho dos ITQs, e é um recurso maravilhoso para nós, né? Uma ferramenta fantástica nesse período de remoto, da gente otimizar tempo, agilizar a questão do trabalho. E eu quero deixar aqui uma sugestão para a pastora Márcia, para uma próxima reunião.
de nós estarmos falando um pouquinho sobre o projeto Atos 29, pastora. A gente tem bastante material para compartilhar, a gente tem bastante experiência para poder passar, e eu acredito que é um projeto maravilhoso que tem enriquecido muitos ITQs e tem trazido uma prática muito boa. Esse ano a gente conversou um pouquinho no nosso ITQ sobre trabalhar de forma interdisciplinar, agregando aí todo o conhecimento que os alunos têm recebido nas disciplinas e trazendo aí para esse Atos 29 para otimizar o tempo dos nossos alunos que quando chegam aí no finalzinho do curso do ITQ no terceiro ano tem tanta coisa, né? Tem TCC, tem aí a disciplina de missiologia, que nós fazemos um trabalho também de prática, né? De missiologia, os alunos aprendem todo o referencial teórico e depois eles têm uma atividade prática de missões. Então, tem bastante coisa aí, eu acredito que nos outros ITQs também tem muita coisa rica e pauta é que não vai faltar para as nossas próximas reuniões. Quero aqui deixar presencialmente para os irmãos o amor e o carinho que eu tenho pela pastora Márcia, um exemplo para a minha vida, né? Alguém que sempre me recebeu com muito carinho, tenho aprendido muito com ela, tenho aprendido muito com a minha diretora e com os irmãos também. É uma honra e uma alegria estar participando dessa reunião com pessoas que valorizam a educação cristã e têm feito a diferença a cada dia. Um beijo aí no coração de todos e que Deus continue os abençoando e dando muita sabedoria e discernimento para nós fazermos a cada dia um trabalho de excelência na área da educação cristã. Obrigada, pastora Márcia. Seu microfone está desligado, pastora Márcia. E agora? Está desligado. Aí, Nossa, agora sim. que estranho aqui, gente. Esse negócio aqui já sumiu, já tá muito estranho aqui. Olha, que nem agora, de verdade, eu não sei o que está acontecendo aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos. E vendo? Agora sim, né? Vamos orar, porque esse negócio aqui tá estranho. Tá estranho. Gente, muito obrigada. Eu acho que a gente tinha que fazer essa reunião 2 vezes no mês, né? Mas já vamos deixar mais ou menos engatilhada para novembro, mais ou menos nessa época aqui, dia 20 e pouquinho. Vamos chamar os outros companheiros nossos aí, pedir para o pessoal se organizar para estar com a gente, porque sempre é um aprendizado, sempre a gente tem algo para conversar e para compartilhar. E o pessoal que ficou aí quietinho, que não falou nada, pergunta para a gente, dá um alô, nós estamos aí para estar ajudando. Amanhã, excepcionalmente, gente, eu estou sem celular, meu celular teve um piti, né? Mas amanhã eu estou sem, mas no finalzinho da tarde eu já vou estar com. E a gente vai se falando. Pastora Silvia, a senhora quer falar alguma coisa? Pastora Esther, para nós encerrarmos? Não, tudo bem, pastora. Tudo jóia. Foi maravilhoso. Muito parabéns. Então, tá já. Pastora Esther, então eu vou pedir para a senhora fazer essa oração por nós, encerrando esse momento, né? E aproveitando a gente, lembrando vocês que dia 4 de novembro vai ser, né, pastora Esther? A reunião... Não, nós mudamos, a gente está mudando a data. Eu vou passar uma nova data. Tá? A gente já teve um imprevisto, aí a gente vai fazer uma mudança na data, mas estaremos passando já na próxima semana. Então, com a pastora Silvia, tá bom? Perfeito. A senhora pode orar e quando ela concluir, está encerrada a reunião. Eu quero mais uma vez agradecer aí a presença de vocês, a paciência, o carinho, o compartilhar e dizer que a gente está sempre às ordens. E como eu disse na convenção, parece que eu sou brava, mas eu não sou rigorosa. Pastora Márcia, só lembrando, antes de encerrar, que tem um vídeo do pastor Fernando. Verdade. Então, por favor, passa o vídeo. Depois você olha, Esther, por favor. Pode ser?
Estou colocando aqui, só um minutinho. Por que será que não está aparecendo aqui? Estou fazendo alguma coisa errada, pastor Odair? Pastora, está aparecendo para nós, é só dar um play. Aqui para mim ele fica travado. Não tá aparecendo só a imagem, mas não sai o som? Só a imagem. Ué. Ele também não está falando nada, está parado. Estranho. Abra sua... Quase foi. Que para mim ele não dá mais opção. Fala que está compartilhando, mas para mim também não está exibindo. Está parada, está congelada a imagem dele. Bom, o vídeo, né, não está rodando, então para a gente não tomar mais tempo, no vídeo ele diz que não pode estar presente na reunião de hoje, porque teve a aula inaugural do Escola de Servos, né, que é o curso para o diaconato, que no estado de São Paulo, nessa primeira fase, foi aberto para os diretores regionais e os locais, né? Na verdade, eles usam o termo coordenadores, os coordenadores regionais e os locais. Tivemos mais de 600 inscrições para essa primeira fase, então será toda quinta-feira à noite com o professor Nelson, lá de Sorocaba, que foi indicado para ser o professor. Então, ele esteve lá em Piracicaba, juntamente com o pastor Toninho, o pastor Fabrício, toda a equipe, por isso que ele não se faz presente aqui hoje, mas ele tinha mandado um vídeo, né, que infelizmente não deu certo, mas fica aqui também o abraço dele e um muito obrigado a todos que participaram e também a todos que compartilharam as suas experiências. Deus abençoe. Pastora Márcia, podem assumir. Pastora Márcia, falou. Oi, está ouvindo? Estamos ouvindo. Amém. Quero parabenizar a todos, né? A pastora Márcia, a pastora Silvia, todos os diretores. Muito produtiva essa reunião. Nossa, aprendi muito. Parabéns. Deus continue abençoando, que o ministério de vocês possa crescer, ser superabundante diante do Senhor. Vamos agradecer a Deus por essa grande oportunidade que tivemos nessa noite, amém? Senhor nosso Deus, Paizinho querido e santo, muito obrigada, Senhor, por essa noite, por essa reunião proveitosa, abençoada.
Pai, onde pudemos aprender, Senhor, Pai querido, tantas práticas para podermos, Senhor, colocarmos nos nossos ITQs, nossos MQTIs. Obrigada, Senhor, por cada vida que participou. Obrigada por cada um que compartilhou, Pai querido, a sua experiência. Pai, continue abençoando, Pai, que os nossos ITQs e MQTIs venham crescer a cada dia mais, que o Senhor venha colocar nos corações dos membros das nossas igrejas para participarem, porque é algo, Senhor, precioso, porque, Senhor, Pai querido, sabemos que através do MQTI, através do ITQ, são formados grandes líderes, Senhor, para a tua obra, para poder, Senhor, estar diante, Senhor, do nosso ministério. Te agradecemos pela vida do pastor Fernando, nosso secretário, continua abençoando ele, a sua família. Te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Erivelto, pela pastora Juscelia, seus filhos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado essa grande oportunidade, Pai, de participar, Senhor, de uma área tão especial, onde é, Senhor, a base da nossa igreja, que é a educação. Te agradecemos, te louvamos e pedimos, Senhor, dá-nos um dia, uma noite tranquila, um sono reparador, e que possamos a cada dia, Pai, fazer a tua obra com amor, com paixão, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Pastora Márcia. Bom, pessoal, boa noite, então. Muito obrigada pela presença de cada um e até a próxima. Vou encerrar aqui. Abençoe. Paz.